Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, uma primeira referência não pode deixar de ser feita relativamente a todo o processo. A iniciativa legislativa deu entrada segunda-feira passada, não teve direito a relatório, não teve direito a discussão pública, já foi aqui adiada a votação do mesmo, mas importa aqui fazer e sinalizar esta falta de respeito por aquilo que é as regras normais de funcionamento da Assembleia da República, da única e exclusiva responsabilidade do Governo, que devia ter tratado o processo com a devida antecedência e de uma outra forma. Agora, relativamente à questão propriamente dita, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, a presente proposta de lei proíbe qualquer forma de discriminação no acesso ao trabalho independente. Proíbe, seja no acesso, nas condições de prestação de trabalho, em todos os setores de atividade, seja público, seja privado. E proíbe a discriminação no acesso, por exemplo, quando um concurso não pode preterir alguém em função do sexo. Mas também proíbe a discriminação na formação e nas condições de trabalho, entre muitas outras. E, portanto, a transposição destas três diretivas que aqui está em cima da mesa, não corresponde a nenhuma novidade jurídico-laboral no nosso ordenamento jurídico. Este princípio, estas matérias já estão, como refere aliás o próprio preâmbulo da proposta de lei, concretizadas no nosso ordenamento jurídico. O princípio da proibição da discriminação já está largamente introduzido, já está claramente assumido no nosso ordenamento jurídico e não é claramente uma novidade. Mas importa aqui referir que este projeto de lei não aborda outro problema, nomeadamente outros problemas dos trabalhadores independentes. Hoje, de acordo com o INE, existem mais de 1 milhão de trabalhadores por conta própria. Destes, muitos, se não a larguíssima maioria, são falsos recibos verdes. E, portanto, este flagelo social não encontra qualquer resposta por parte do Governo. Estes trabalhadores, os falsos recibos verdes, são diariamente discriminados, são discriminados no acesso a um contrato de trabalho a que têm direito, são discriminados no acesso à segurança social como qualquer outro trabalhador, são discriminados na estabilidade da sua relação laboral e são discriminados num conjunto de direitos que deviam ter da sua contratação laboral e que lhes é pura e simplesmente retirado. Quanto a esta discriminação, importa dizer que o Governo nada fez e nada pretende fazer, tanto quanto se percebe relativamente à intervenção dos membros do Governo nesta matéria. E importa aqui lembrar, o Governo que promoveu uma alteração à legislação laboral não mexeu uma palha que seja no que diz respeito à situação dos falsos recibos verdes no nosso país, que são uma situação de flagelo social e o Governo fica impávido e sereno. Aliás, aproveitou o Código de Trabalho para piorar as condições da generalidade dos trabalhadores. No que diz respeito à ACT, a Autoridade para as Condições do Trabalho, que é um instrumento fundamental para combater as ilegalidades, o que é que o Governo faz relativamente a esta matéria? Pouco ou nada, na medida em que não param de aumentar o número de situações de falsos recibos verdes, incluindo na própria administração pública, que é um sinal claro de vergonha para o próprio Governo. E depois, o Governo que vem utilizando, e aposto que o Sr. Secretário de Estado vai utilizar mais uma vez a legislação do Código Contributivo. Qual era a grande solução do Governo para os recibos verdes? Tributar a 5% os recibos verdes, a taxa social única de 5% para estes trabalhadores, como se isto fosse solução. Antes, pelo contrário. É muito mais barato para qualquer entidade patronal pagar 5% de contribuições para a Segurança Social ou um falso recibo verde do que pagar 23,75 e, portanto, fica mais barato e, desta forma, o Governo, mesmo no Código Contributivo, estaria a promover e a incentivar a utilização do falso recibo verde. E, portanto, sobre esta discriminação, esta realidade em concreta, o Governo, infelizmente, não aproveita esta iniciativa legislativa e outras do passado para resolver este problema, o que não podemos deixar de registrar. Disse.